Oi, gente, bom dia. Eu me chamo Aidine, estou profundamente emocionada. Eu vim aqui hoje partilhar, acho que uma graça de cura e libertação. Porque quando eu entrei aqui na capela, Nossa Senhora falou muito fortemente comigo que eu pedisse pela graça da salvação eterna. E tudo começou quando, há mais ou menos 1 mês e meio atrás, o meu filho adoeceu. Eu tenho um filho de 1 ano e 11 meses, vai fazer 2 anos, o Bernardo. E ele adoeceu com uma diarreia muito forte. Uma semana depois que ele adoeceu, mesmo tomando medicações, ele não melhorava. E eu tive um sonho terrível. Eu acho que para mim foi o pior pesadelo que eu já tive em toda a minha vida até então, porque eu sonhei que o inimigo dominava ele. E esse sonho foi tão real, tão forte, que por mais que eu acordasse, e eu lembro bem, eu acordei 3 vezes seguidas, pedindo a Deus para esse sonho não acontecer, eu não sonhar isso, eu queria dormir em paz. Mas cada vez que eu voltava a dormir, a história continuava. A história não voltava de onde tinha, né, do começo, ela seguia. É como se eu acordasse, respirasse, e quando eu adormecia de novo, eu continuava tendo aquele sonho terrível do inimigo tomando meu filho, possuindo ele. E isso foram por 3 vezes a madrugada inteira. Eu acordei super angustiada. Eu não estava entendendo, eu não sabia o que era aquilo, o que é que estava acontecendo. Eu nunca me envolvi com forças ocultas, nem coisas do inimigo. Eu não sabia o que era aquilo que estava acontecendo. E eu morro de medo dessas coisas. Morro de medo, morro de medo. E aí eu comecei a rezar. Há um tempo atrás, eu fiz um seminário de vida no Espírito Santo, comecei uma caminhada numa comunidade, e eu tinha uma certa aproximação com Cristo. Mas com o advento da pandemia, o trabalho, eu me afastei. Ainda não entendo por que isso aconteceu, mas Deus tem a resposta para tudo, um dia eu ainda vou encontrar essa resposta. E aí eu comecei a rezar, porque o meu filho não melhorava. O Bernardo tinha recorrentes episódios de diarreia, às vezes 7 diarreias por dia. E por mais que ele tomasse medicamento, ele não melhorava. E aí eu comecei a pedir a Deus uma luz, o que é que eu faço? E aí, para você ver como tudo está interligado, eu comecei a ver os depoimentos da minha amiga Marcela, a respeito das experiências dela, né, com Nossa Senhora, visitando igrejas. E eu disse, eu acho que eu preciso voltar para a casa do Pai. Tem alguma coisa errada. Eu sentia um peso muito grande, um fardo, uma energia muito negativa, rondando a mim e a minha família. Eu falei com ela, a gente foi para um grupo no Novo Caminho. Aquele grupo ali foi o start, né, para eu voltar a me aproximar de Deus. E vinha a presença muito grande de Nossa Senhora, a imagem de Nossa Senhora. A partir de então, o Bernardo não se recuperava da diarreia, como não se bastasse a diarreia, ele pegou uma infecção de pele. Eu digo mais uma coisa, vamos lá, o que está acontecendo? Por mais que tratasse, a diarreia não passava, a infecção de pele não passava. E aí eu disse, eu vou me rezar, vou me aproximar mais ainda. E aí passei a rezar o texto com a Babi de manhã. Pela influência da Marcela, eu fiquei sabendo que a Babi fazia as orações de texto pela manhã. E, por coincidência, eu lembro da Babi de uma experiência de trabalho na Solar. E aí eu digo, nossa, que bacana, eu já sabia que ela era um ser de luz, mas eu não sabia que esse era o dom dela, eu vou acompanhar ela. E aí passei a rezar os textos pela manhã. Com a oração dos terços, ao invés de só diarreia e infecção de pele, o Bernardo pegou uma febre e uma gripe terrível. E o Bernardo não melhorava. Eu digo, eu vou rezar mais ainda. Eu vou fazer o rosário da madrugada. E aí eu peguei a irmã Kelly Patrícia, com o Instituto Hesed, passei a fazer o rosário da madrugada e senti muito forte que eu precisava batizar o meu filho. Eu tinha que fazer o batizado dele. E eu disse, meu Deus, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho que batizar o meu filho. E aí eu fui atrás, consegui pessoas amigas próximas para realizar o batizado do meu filho. Convidei a Marcela
para registrar todos os momentos especiais, porque eu tinha fé que com esse batismo ele ia melhorar. E essa sensação de energia negativa, de presença negativa dentro da minha casa, ia embora. Quando eu decidi fazer o batismo do meu filho, eu não sei se vocês acreditam nisso, mas as coisas se ligam. De madrugada na minha casa, um copo que estava em cima da pia da minha mesa, no escorredor, às 3 horas da manhã, pouco antes do rosário, ele se quebra. Ele se quebra a ponto de se estilhaçar. Estilhaçar, eu fico toda arrepiada, porque eu estava dormindo com meu marido e meu filho, e de repente a gente escuta aquele estrondo, e eu digo, nossa, deve ter sido alguma coisa na varanda que caiu e quebrou. Tem um jarro de vidro na varanda. Quando meu marido se levantou para ver, não. O copo estava totalmente estilhaçado em cima da pia, o copo estava descansando no escorredor. E ele ficou em migalhas, e era um vidro temperado, bem grosso, bem forte. Eu disse, eu tenho que redobrar essas orações, não é possível. E eu lutava com o texto da madrugada, porque eu acordava e adormecia, e é muito difícil. A luta da madrugada é uma batalha tremenda, muito forte, mas eu enchia meu coração de medo, eu tinha muito medo de ficar acordada e alguma outra coisa acontecer. Vou continuar rezando. Fiz o batismo do Bernardo. No dia do batismo, o Bernardo estava com 39 graus de febre. Todas as fotos dele, você vê que ele estava adoecido. Ele estava ali com a graça de Deus. Eu levei ele com a dor no coração, mas eu disse, eu tenho que levar, eu vou medicar ele e vou levar o Bernardo para o batizado. E ele se batizou. Depois do batismo, ele passou praticamente o restante do dia inteiro dormindo. Essa criança só dormia, à tarde dormindo, à noite dormindo. E eu digo, Deus vai obrar um milagre, ele vai se restaurar. E aí, como se nada bastasse, 2 dias depois do batismo, o Bernardo me aparece com episódios de vômito. Eu estava no trabalho quando a minha tia me liga dizendo, Aidinho, são 10 horas da manhã, o Bernardo já vomitou 3 vezes. Sem ter comido nada fora do normal, nada fora do comum, mas ele colocou a água para fora. Ele bebia água e botava para fora. Eu digo, eu não sei mais o que é que eu faço. Nessa hora eu voltei do trabalho aos prantos, dentro do carro, pedindo pela misericórdia de Deus, o que é que está acontecendo, o que é que eu faço? Sou eu? O que é que está acontecendo em cima da minha família? Mas o que tiver que aconteça comigo, que não aconteça com meu filho. Rogando a Nossa Senhora que cuidasse do meu filho e desse a salvação e a cura da saúde dele. E aí continuei rezando os terços da madrugada, agora com mais firmeza, mais fortaleza, para que tudo isso se resolvesse. E quando eu ouvi o anúncio de que haveria o terço aqui na Capela de Nossa Senhora, e aí eu senti muito forte que eu deveria vir, porque quando o Bernardo nasceu na pandemia, com 21 dias depois, eu perdi a minha avó, que me criou, e que queria muito ver o Bernardo. Eu acho que ela só ficou viva o tempo necessário para ver ele nos meus braços. E ela era devota da Medalha Milagrosa, de Nossa Senhora das Graças. E aí, durante todo o terço, quando eu estava aqui dentro, o entendimento que Nossa Senhora me deu é que ela me quer devota dela, que eu siga os passos da minha avó. Eu não tive como dar tchau para minha avó, porque no período da pandemia eu estava com meus filhos nos meus braços e eu não pude enterrá-la. E eu senti que ela está aqui comigo, junto com Nossa Senhora, e me dizendo que meu filho está curado. Eu consagrei meu filho à Nossa Senhora das Graças. E por isso que eu estou dizendo isso para vocês, é uma confirmação de grau está cansada.